texto da profecia, ele vai continuar falando o seguinte para nós. Ele vai dizer o seguinte, ó. Ele fala de eventos que aconteceriam após as 69 semanas, tá? E entre esses eventos, perceba que ainda não chegou a última semana, ele está só falando dos eventos que aconteceriam após as 69. Ainda não chegou a última. Ele diz assim, ó, o ungido seria morto, já não acharia lugar para ele, a cidade e o lugar santo seriam destruídos pelo povo do governante que virá, e o fim viria como uma inundação. Agora, prestem atenção nessas expressões. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Tá? Quando a gente olha para essa expressão, nós vamos perceber que Daniel fala que depois das 69 semanas, depois do ungido ser morto, o templo e o lugar santo e a cidade santa, né, serem destruídas, ele diz, haveriam guerras até o fim, haveriam desolações. E a gente precisa lembrar que em todas as profecias existem links que nos conduzem a outros textos, e a gente precisa fazer essas conexões. Quando a gente vai para... Eu vou destacar aqui mais um texto só para vocês verem. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vamos ver que o próprio Jesus, no discurso escatológico, quando ele está falando sobre os sinais da sua vinda, ele diz assim, ó, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, lembra essa expressão, guerras e desolações? Olha aqui, ó, guerras e rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Primeiro do que? Antes da vinda de Jesus, haveriam guerras, haveriam rebeliões, mas o fim não virá imediatamente, tá? Perceberam o que o texto está dizendo? Vai haver guerras e rebeliões, né? Olha aqui, ó, guerras e desolações, tá? É necessário que primeiro, antes da vinda de Jesus, essas coisas aconteçam, mas o fim não virá imediatamente, tá? Então ele fala que haveria nações contra nações, reinos contra reinos, tá? O texto ele continua revelando várias coisas para nós. Mas o que eu quero destacar aqui? Que se a gente parar para analisar as profecias, nós temos aqui uma linha do tempo. Tá? Eu até vou puxar a linha aqui para a gente poder comentar isso. Ó. Nós temos aqui uma linha do tempo, ó, aonde fala do propósito da semana, fala do decreto que seria o marco para começar a contar as 70 semanas, que depois da semana 69, o ungido seria morto, a cidade e o lugar santo seriam destruídos pelo povo do governante que virá, e até o fim haveriam guerras e desolações. Só que o próprio Jesus, ele disse, né? Ele diz, vai haver guerras e rebeliões, mas o fim não virá imediatamente. Tá? Então, nós vamos perceber que antes da última semana tem todos esses eventos acontecendo. Então, é difícil da gente dizer que não existe um intervalo de tempo entre a semana 69 e a última semana. Tá? Luiz, o que tu pode acrescentar aí? Desculpa, estava mudo aqui. Nesse ponto final que você falou, tem uma parte de um profeta que a gente poderia tentar encaixar aí. Não sei se vai dar certo, vamos ver, eu vou pôr aqui para vocês, né? Já estava no esquema aqui. É o profeta Oséias. Diz assim, o capítulo 3. Ó, disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Aí o verso 3, que começa a ficar interessante. Diz assim, e lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias. Isso daqui é um texto importantíssimo, é uma frase, né, de expressão chave. Não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu te esperarei. Irmãos, me ajuda aqui a trabalhar nesse texto. Olha só, quando que os filhos de Israel iriam esperar pelo Senhor por muitos dias? Quando?
Quando que os filhos de Israel verdadeiramente não iriam mais se prostituir, nem seria de outro homem, ou seja, de outros deuses. E assim também o Senhor ia esperar por nós, ó, o marido esperando pela esposa. Isso, para mim, está acontecendo exatamente nos 2000 anos, que são os 2 dias proféticos. Aí o que diz o verso 4? Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Isso daqui, por acaso, não é quando no ano 70 acabou o templo? Aí diz no verso 5, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, o seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, é claro que isso começa no tempo dos apóstolos, né? Tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. A gente sabe que quando chega em Oséias capítulo 6, a gente tem a profecia dos 2 dias proféticos. Lembra? Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, que é dará a vida. Depois de 2 dias, aponta para a ressurreição de Cristo, ao 3º dia. Mas aí tem a profecia em cima da profecia. Mas, ao 3º dia, nos levantará, e aqui é a palavra para ressurreição, e viveremos diante dele. Olha só, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Aqui está falando da vinda. E se fala da vinda, olha o que tem que ter. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que são as últimas, que rega a terra. Então, baseado aqui nesses 2 textos, a gente vê que o Senhor já falou de números escatológicos, né, que se refere a milênios, e de fato, quando o Senhor Jesus vem, ele morre por nós, ele se revela como todos os sacrifícios da lei, ressuscita, envia o Espírito, e a partir dali o povo não fica mais se prostituindo, mais idolatrando outros deuses, como o povo da antiga aliança fazia. Agora nós estamos, eu digo nós, até os santos lá, os apóstolos, desde desses muitos dias, né, nós estamos esperando por ele e ele esperando por nós. E se cumpre a semana 69, quando ele veio, esse espaço de tempo enquanto nós esperamos um pelo outro, e na semana 70 ele vem para fazer a expiação da iniquidade, que aponta para o dia da expiação, que é a 6ª festa, e nos leva para os tabernáculos, que é o 7º dia da criação. Olha, isso daqui não é uma equação feita por Deus? Eu não acredito que uma mente humana consegue imaginar isso, consegue construir isso e dar errado. É isso aí. Olha só que interessante. Quando a gente olha para isso, nós vamos perceber que tem tanta gente que tem diversas visões, né, diversas interpretações. Eu vou destacar aqui, ó. Geralmente os preteristas vão dizer que a última semana se cumpriu aqui, ó. Bom, se a última semana se cumpriu aqui, então quer dizer que o povo que destruiria o templo veio depois das 70 e não depois das 69. Nós temos ali, então, os preteristas. Quando a gente olha para os adventistas, também vão jogar o cumprimento da última semana aqui, tá? Então, nós temos a mesma situação. Isso tudo que Jesus fala que aconteceria, né? Jesus não, o anjo, ele declarou a Daniel que aconteceria depois da semana 69, da semana 62, né, que é aqui, vai ficar depois da semana 70. Então, não faz sentido essa interpretação. Nem a dos adventistas e nem a dos preteristas. Agora, nós temos uma terceira interpretação, que talvez seja pouco discutida, que é a das igrejas reformadas, igrejas históricas. Eles vão dizer que a primeira semana a primeira semana ela está dividida em 2 partes, e a primeira parte, os primeiros 3 anos e meio, são 3 anos e meio literal, que vai desde o início do ministério de Cristo até a sua morte. E a segunda parte da semana, os outros 3 anos e meio, não são literais, eles são simbólicos, então ele serve para um intervalo de tempo indeterminado. Então, a gente vai perceber que
Quando a gente olha para isso, parece que existe, cada um tem uma interpretação, cada um tenta entender de uma forma diferente. Quando, na verdade, o texto está sendo claro, ele está dizendo, olha, coloca isso no papel e faz ali uma lista de eventos. Tá? Tem o decreto, tem as primeiras 7 semanas para a reconstrução do templo, tem as outras 62 semanas, depois vai vir ungido, ele vai ser morto. Depois das 62, o ungido tem que ser morto, o templo tem que ser destruído, a cidade tem que ser destruída, tem que haver guerras e desolações até o fim. Aí, então, vem a última semana. Poxa, o texto é claro, se a gente parar para olhar assim, ó, não tem como fugir disso, né? Olha, irmão, eu conheço essa última aí. Eu não queria falar, eu já estava com ela na cabeça, mas eu não queria falar, porque pode ser que iria atrapalhar o estudo aí, mas já que você falou, né? Essa linha, ela está sendo muito divulgada pelo pastor Paulo Júnior. Olha só, não há limites para a invenção. Dizer que os 3 anos... Olha só, Cristo é o que fez cessar o sacrifício contínuo. Erro 1. Erro 2. Os primeiros 3 anos e meio é literal, e os 3 últimos, o que a gente faz? Vamos inventar, vamos pôr isso nos 2000 anos? Erro 2. Erro 3, o milênio está ocorrendo agora. Erro 4, salvação não se perde. É um canal que, se eu não me engano, 2 milhões de inscritos, que se chama Em Defesa do Evangelho. Agora eu pergunto, aonde que o Evangelho está sendo defendido se a pessoa prega essas características, essas coisas? Aí é claro, ele combate o pecado. Irmão, mas o pecado que ele combate é uma coisa muito lógica. Não é para matar, não é para roubar, não é para ficar em pornografia. Isso é uma coisa lógica. Agora, a parte escatológica está sendo atrapalhada aí muito. Porque, veja bem, não é qualquer canal. É o pastor Paulo Júnior, que agora diz que salvação não se perde. Que o milênio é agora. Que a última semana, as 70 semanas estão se cumprindo nesse esquema. Então, é muita coisa para deturpar uma profecia santa. Eu sei que, né, nem todo mundo sabe de tudo o tempo todo, mas a gente está falando de um homem que se coloca como mestre. E Tiago fala, não seja muito de vós mestres. Agora, o que faz de um homem que era minha admiração, era uma admiração muito grande que eu tinha por ele. Eu orava para Deus, sinceramente, Deus sabe o que eu estou falando, aqui é verdade. Eu dobrava meu joelho e falava, Senhor, me faz como o pastor Paulo Júnior. Eu queria ser um Paulo Júnior. É um homem de Deus. Hoje, eu oro ao contrário. E é claro que o Senhor via a intenção do meu coração, porque naquele tempo o homem era um homem de Deus. Não estou falando que ele é do diabo que vai perder a salvação, não estou falando nada disso. Mas eu estou falando que o que faz um homem que pregava contra essa questão de salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre, que pregava tão bem a palavra de Deus, de repente virar a cabeça, sim, virar tudo. O que aconteceu? O que faz? Para mim, a suspeita que eu tenho disso é o dinheiro. É o que eu suspeito. Porque o que faz, gente, um homem que tinha um pensamento tão legal, bíblico, de admiração, virar assim, ó, de uma... São encontros com Hernandes Dias Lopes, são encontros com esses pastores calvinistas. Corrompeu a mente do homem. Agora, vê bem. E se isso aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer homem de Deus. Tem que ter a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu fiz aqui uma análise, né, um julgamento, mas eu não sei o que passou na cabeça de um homem para ele virar tanto assim, sabe? É claro que não virou um apóstata, mas atrapalha o entendimento do povo de Deus. E não é somente ele, eu destaquei ele como exemplo, né, dessa linha, porque ele agora está em eminência, né? É um homem respeitado, é um homem que está gravando vídeo direto, ele não está gravando, ele não se preocupa com nada disso, ele tem equipe que grava para ele. Ele só fala, então ele lê livros e fala, lê livros e fala. Ele gasta horas distribuindo livros. O livro dos puritanos, o livro do seu ciclano, o livro do beltrano, o livro do seu clano. E de onde vem esses entendimentos? De livros. Entendeu? Ou seja, atrasa o edificar da casa de Deus. Isso não adianta o edificar, isso atrasa. É isso aí. Então, a ideia é justamente essa. Eu só quis fazer essa pausa, né, para vocês entenderem. Existem diferentes interpretações sobre a última semana, tá? Mas agora a gente vai começar a entrar propriamente dito na última semana, tá?